Que todos sejam muito bem-vindos para esse culto de meio de semana, culto de louvor a Deus, de oração, mas também de aprofundamento na sua palavra. Gostaria de ler com os irmãos o versículo 13 do Salmo 40, que nos fala assim: Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te depressa, Senhor, em socorrer-me. O salmista está dizendo: Senhor, se alegre em me livrar e tenha pressa em me socorrer. Essa é aquela oração de confiança. Em primeiro lugar, Deus se alegra em socorrer, em livrar, em ajudar os seus filhos, como um bom pai que sempre estende as suas mãos ou a sua mão, não é? Para ajudar, socorrer um filho. Deus assim também faz conosco. Essa filiação de Deus, irmãos, ou com Deus, é muito importante. Nós somos filhos de Deus. Deus nos recebeu como seus filhos. O Natal de Jesus nos lembra isso muito fortemente. Jesus veio a esse mundo, morreu naquela cruz, não somente para nos libertar da condenação do pecado, mas também para nos tornar filhos de Deus. E também o Senhor Deus é aquele que, e o salmista também diz que o Senhor, além de se alegrar, ora para que o Senhor se alegre, mas também o salmista diz para que o Senhor se apresse. Ou seja, a necessidade do salmista é muito premente, imediata. Ele está rogando a Deus devido à pressão que está sentindo em relação às circunstâncias, à agonia que está sofrendo. Ele está pedindo pelo socorro rápido do Senhor. Quantas vezes nos sentimos nesse mesmo aperto e podemos recorrer àquele que de fato pode nos salvar. Vamos orar, irmãos? Vamos orar e vamos agradecer e engrandecer a esse Deus que se alegra em cuidar de nós, mas também tem a sua mão sempre estendida para nos livrar do tempo oportuno. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua misericórdia e graça. Obrigado porque conhecemos a ti através da tua palavra. Sabemos o Pai bondoso, amoroso e cuidadoso que tu és. Obrigado porque sempre nos sentimos amparados por ti, socorridos no momento certo. Naqueles momentos em que as aflições da vida parecem nos esmagar, tu nos socorres, tu estendes as tuas mãos e nos livras e nos coloca no lugar seguro. Senhor, muito obrigado por isso. Nós te louvamos, te bendizemos e pedimos que o teu Santo Espírito nos abençoe em cada momento desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino que é um incentivo ao trabalho. Eu acredito que nós trabalhamos por Deus, né? Envolvidos nas coisas de Deus, não por uma questão legalista, não para nos tornarmos merecedores de algo de Deus, mas porque conhecemos esse Deus, o amamos e gostamos e sentimos prazer em servi-lo. Por isso, mãos ao trabalho, crentes. Vamos cantar o hino 419 do cantor cristão.
Bom, nós vamos ter agora um tempo de oração. Quero convidá-lo a orar junto comigo. Bondoso Deus, Deus que cuida de nós, está sempre perto a nos socorrer, a nos amparar nos momentos mais difíceis. Nós viemos a Ti, ó Deus, colocar algumas situações, muitas delas bem aflitivas. Colocamos, ó Deus, a vida daqueles irmãos da nossa igreja que estão enfermos. Dora na sua luta pela recuperação, pelo tratamento de saúde. A irmã Janaína, ó Pai, que precisa fazer uma nova cirurgia e está passando por algumas dificuldades de saúde. Tome, ó Deus, essa vida debaixo da Tua graça, debaixo das Tuas mãos. Irmã Anacleto, ó Pai, questões relativas também à saúde, dores no corpo, ó Pai. Irmão Manuel, que passou mal a semana passada, mas graças a Deus está se recuperando, está bem. Mas, meu Deus, essas vidas debaixo do Teu cuidado, ó Pai, até mesmo porque as dificuldades da idade acabam se tornando bem fortes, ó Pai, e eles têm sofrido muito essas consequências, ó Pai. Tome, Senhor, a vida da irmã Jaqueline, que precisa fazer uma cirurgia, esteja desimpedindo as dificuldades, os empecilhos, ó Deus, para que ela possa fazer essa cirurgia o mais rápido, o mais rápido possível. Também, ó Deus, a irmã Rosilane, venha cuidar da sua vida, ajude, ó Pai, no exame que precisa fazer, um exame bem caro, mas sabemos que Tu és o Deus que de todo ouro, toda prata, o universo é Teu, o Senhor é o dono de tudo, ó Pai. E os recursos que podem surgir só podem vir de Ti. Abençoe, ó Deus, a situação, que ela possa fazer esse exame de uma forma bem breve, ó Deus. Também, ó Deus, eu peço pela Ingrid, que passou mal semana passada, mas também está se recuperando, que ela possa, de forma rápida também, identificar a causa do seu mal-estar, ó Deus, do seu problema de saúde, e assim ter o tratamento adequado, Senhor. Também coloco diante de Ti a vida da irmã Silene, o acompanhamento que precisa fazer após um tratamento agressivo que ela fez. Tome, ó Deus, essa vida em Tuas mãos, ajude, esteja suprindo as suas necessidades, esteja, Pai, também enchendo o seu coração de forças e vigor. Da mesma forma, Pai, eu peço pela irmã Janaína, as suas lutas, dificuldades que enfrenta, dê forças a essa irmã, dificuldades de saúde também, ajude, ó Deus, ampare, ó Deus, e tome essa vida também debaixo do Teu cuidado especial. Coloco, Senhor, diante de Ti a vida da irmã Marinete, ó Pai, que passou mal também a semana passada, semana retrasada, está se recuperando, obrigado por isso, mas também precisa encontrar a causa do seu problema e fazer o tratamento adequado. Deus, ajude, ó Deus, venha fortalecer a sua vida, Pai. Da mesma forma, eu peço pelo irmão Antônio, pela irmã Dorcelina, que estão em tratamento, também preciso, ó Deus, da Tua mão ali operando, dando tudo aquilo que eles precisam para se recuperarem de forma breve, Senhor. Senhor, eu venho pedir pela programação do dia 31, quando passaremos o culto de vigília na igreja, Deus, pela virada do ano. Ajuda-nos, ó Pai, a Te louvarmos, a Te bendizermos, ó Deus. O ano passado nós não tivemos esse culto, mas esse ano temos a oportunidade, a possibilidade de termos. Ajuda, ó Deus, para que tudo aconteça. O que nós queremos, ó Pai, é encerrarmos o ano de 2021 em oração, certos de que Tu
cuidaste de nós em todo o tempo. E também, ao mesmo tempo, entregarmos a Ti o ano 2022, para que o Teu cuidado, a Tua orientação, a Tua providência, proteção e provisão esteja sobre cada membro da nossa igreja e seus familiares no decorrer de todo esse novo ano, Pai. Nós realmente precisamos de Ti o tempo todo. Mas venha nos abençoar, ó Deus, nesse tempo que estaremos juntos ali. Te louvo, ó Pai, pela forma como os membros da igreja, alunos e professores da igreja, te glorificaram durante todo o ano letivo de 2021. Muito obrigado pela vida daqueles que se formaram, ó Pai. Obrigado pela vida do João Paulo, pela vida da Laura, ó Deus, que se formaram, que puderam avançar nos seus estudos acadêmicos. Tome essas vidas em tuas mãos e aquilo que tu tens reservado para eles na vida acadêmica possa acontecer sem nenhuma dificuldade, ó Deus. Também te louvo pela forma como os professores da igreja que trabalham em escolas, ó Pai, te glorificaram através da sua profissão. Foi um ano difícil, mas chegamos até aqui vencendo, ó Pai, porque Tu tens cuidado, Tu tens nos abençoado, Tu tens nos orientado, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, por aqueles moradores lá no sul da Bahia e também de algumas cidades de Minas Gerais que perderam tudo devido às chuvas, devido a enchentes, ó Pai. Dentre eles, alguns missionários que estavam naquelas localidades para divulgar, proclamar as boas novas da salvação em Cristo. Senhor, que a Tua bênção, o Teu cuidado esteja sobre cada família, que eles possam se recuperar, que eles possam refazer as suas vidas. Em especial, colocamos a vida daqueles nossos irmãos missionários, ó Pai. Que o socorro venha de Ti, ó Deus. Que a junta de missões nacionais possa dar o atendimento adequado, através sim das igrejas cooperadoras, ó Deus, para que aqueles irmãos possam ter os seus pertences reavidos, ó Pai, e continuarem a proclamar a salvação que há em Jesus Cristo. Mas vem estender as tuas mãos sobre a vida de todos aqueles moradores que têm sofrido tanto, ó Deus. Também, Senhor, eu quero mais uma vez pedir pela vida do irmão Ananias, pelas dificuldades, privações que ele tem tido, ó Pai, pelo problema de saúde que ele está passando. Senhor, venha cuidar, venha proteger esse coração, venha suprir essa vida, ó Pai. Mas antes de tudo, ó Pai, venha encher o coração dele de forças, de alegria e de contentamento em Ti. Que ele possa entender que os propósitos que Tu tens para a vida dele, aonde ele está, que ele possa frutificar e abençoar muitos outros através do seu testemunho. Mas, Senhor, venha cuidar dele de forma muito especial. Também da irmã Suélia, ó Pai, auxiliadora idônea que tem acompanhado, tem socorrido, tem ajudado da melhor forma possível. Tome essa vida também, venha cuidar do seu coração, venha dar-lhe forças, ó Pai, coragem, renovação das energias, restauração, ó Deus, na compreensão do Teu controle que Tu tens das nossas vidas, porque Tu és soberano, ó Pai, e Tu tens tudo debaixo da Tua orientação e da Tua coordenação. Nada acontece conosco por acaso, tudo está debaixo dos Teus planos e dos Teus propósitos para cada um de nós. Mas vem ajudar esse casal, ó Deus, nessa situação tão difícil que eles estão passando. Também, Senhor, eu quero pedir pela programação de Natal da nossa igreja. Aliás, quero Te agradecer por isso. Obrigado, Deus, pela programação que tivemos no dia 19. Obrigado, Deus, porque sentimos o Teu cuidado. Obrigado pela alegria que tomou os nossos corações
não pelos momentos, não pela programação em si, mas pela lembrança que essas programações nos trouxeram do nascimento de Cristo. Muitas vezes as coisas da vida, as preocupações da vida, as distrações da vida têm roubado de nós a compreensão da ação de Cristo, do seu nascimento, do propósito do seu nascimento, do propósito do seu sacrifício por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos te louvando em todo o tempo pela vinda de Cristo, pela sua encarnação e pela obra que ele fez na cruz por cada um de nós. Mas obrigado, ó Deus, porque podemos mais uma vez sermos lembrados disso através das programações e também podemos ser cuidados por Ti através do Teu Santo Espírito nos orientando e conduzindo cada momento desse que vivemos neste ano de celebração de Natal. Obrigado, Senhor, pela vida do casal Adriano e Lourdes, ó Deus, que resolveram sua questão matrimonial, estão casados e agora nada impede que eles sejam batizados. Obrigado pela compreensão que tu destes a esse casal de resolverem sua situação para poderem participar efetivamente na igreja, ó Deus, se tornando membros, servindo ao reino e aos irmãos da igreja através dos seus dons. Que o teu Santo Espírito esteja a cada dia dando cada vez mais crescimento, ó Pai, do conhecimento de Ti mesmo, desses irmãos, no conhecimento da Tua vontade. Ajuda-os, ó Deus, a serem obedientes, ajude-os, ó Pai, no desenvolvimento dessa nova vida em Cristo, que esses irmãos já estão experimentando. Senhor, são esses pedidos que fazemos, certos, ó Pai, de que oramos de acordo com a vontade de Cristo. E com isso, ó Pai, estamos confiantes de que Tu estarás atendendo, ó Deus, e sempre de acordo com a Tua vontade. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Nós vamos louvar agora, irmãos, através de um cântico ao Senhor. Esse cântico fala assim: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Vamos engrandecer a esse Deus que nós temos orado, a esse Deus que nós temos colocado as nossas questões, a esse Deus que nós temos buscado em adoração. Vamos engrandecê-lo agora através desse cântico, orientados pelo Ministério de Louvor da nossa igreja. Louvemos então.
Irmãos, nós vamos ter agora um tempo de estudo bíblico, nesse estudo mais informal que nós fazemos às quartas-feiras, não é? Então, abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 28. Nós vamos ver os versículos 10, 11 e 12 nessa noite. Provérbios 28, versículos 10, 11 e 12. Na verdade, o versículo 10 vai encerrar esse capítulo 28 de Provérbios, que trata, aliás, vai encerrar essa sessão, essa parte do capítulo 28 de Provérbios, que trata a respeito dos perversos. A última coisa que nós vamos ver sobre os perversos é o castigo dos perversos. Não é? É um encerramento adequado, tendo em vista tudo aquilo que nós vimos a respeito dos perversos, sobre o que nós podemos saber sobre os perversos. A partir do versículo 11 até o final do capítulo, nós vamos abordar a questão das riquezas. O que podemos saber sobre as riquezas. Então, vamos encerrar essa parte do capítulo 28 de Provérbios, que fala sobre os perversos, lendo o versículo 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Irmãos, a perversidade em si já é algo muito grave, já é algo terrível, abominável diante dos homens, mas também diante de Deus. Mas aqui nós encontramos o suprassumo da perversidade. O que de mais terrível, mais horripilante, a coisa mais horripilante que um perverso pode fazer, que é desviar o justo do seu caminho, desviar os retos do seu caminho. Essa é a pior coisa que o perverso pode fazer. É um ato de extrema crueldade. O perverso, ele não se contenta somente em ser perverso, porque a perversidade do perverso, ela surge justamente pelo caráter do perverso. Ele realiza coisas perversas porque é perverso. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, não queira dissociar os atos de uma pessoa do caráter que ela tem. O pecador, ele só comete pecado porque antes ele é pecador. Isso é um estado da alma que, na realidade, embora tenhamos uma nova vida em Cristo, como salvos em Jesus, como crentes em Cristo, aqueles que entregaram a vida em Cristo, nós ainda lutamos com uma natureza que não está por completa transformada. É uma luta que vamos ter até aquele dia em que veremos Cristo face a face e seremos como Ele é. Seremos completamente transformados à imagem de Cristo. Mas enquanto isso não acontece, o pecado que ainda está em nós nos leva a termos atitudes pecaminosas. Agora, a perversidade que ainda está no coração do homem leva-o a ter atitudes perversas. É essa a linha, né? A ordem dos fatos. O perverso não é perverso porque faz perversidade. Ao contrário, ele faz perversidades porque é perverso. E aqui nesse versículo 10, encerrando essa sessão de Provérbios 28, mostra a extrema crueldade do perverso, que é afastar, desviar os retos dos seus caminhos.
Então, conforme eu comecei a dizer, ele não se contenta apenas em ser perverso. Ele também quer ver outros. Ele sente um prazer mórbido, tenebroso, em ver uma pessoa que busca fazer a coisa certa, busca andar de acordo com a vontade de Deus, se desviando do seu propósito. A Bíblia está dizendo, na realidade, nesse versículo 10, que o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que ele fez. Ele está dizendo o seguinte: aquilo que ele planeja, todo o mal que ele intenta contra aquele que é reto em seus caminhos, toda a sua maquinação para derrubar, para desviar os retos do seu caminho, vai cair sobre a cabeça do perverso. Ele mesmo sofrerá o dano, ele será castigado por isso. Esse é um princípio bíblico que a gente precisa entender e aceitar. Quem sabe aquele que abriu um buraco para que outro caia, né? Ou então abriu uma cova para que ali pudesse sepultar o reto, esse mesmo perverso, ele vai ser sepultado na sua própria cova que abriu. Irmãos, o perverso ele destila veneno para que o outro morra, mas ele acaba sendo vítima e bebendo do próprio veneno que ele produz, ou que ele destina para o reto. Interessante ver aqui também a distinção nítida que o autor bíblico faz entre aquele que é reto em seus caminhos e o perverso. O autor ele faz questão de trazer essa distinção. Olha só no final do versículo 10. Mas os íntegros herdarão o bem. Enquanto o perverso, ele vai sofrer o prejuízo, ele vai sofrer as consequências da sua perversidade, ao procurar desviar o reto do seu caminho. Enquanto o perverso, acontece isso com o perverso, por outro lado, em contrapartida, os retos, os íntegros vão herdar o bem. Eles vão herdar aquilo que eles mesmos semearam. O perverso semeia maldade, no final ele vai receber o mal, aquilo que é ruim para a sua vida. Na verdade, ele vai colher aquilo que semeou. Mas o íntegro, aquele que busca agradar a Deus através das suas obras, das suas ações, ele semeia o bem. No final, ele vai herdar o bem. Aquele que busca Deus, aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele procura fazer coisas, né? Ou fazer atitudes, ações, obras que venham beneficiar as outras pessoas. Ele se preocupa com os outros. Na realidade, ele é uma grande fonte de bondade na vida dos outros. E essa pessoa, por fim, colherá misericórdia. Aquele que é ímpio, aquele que é perverso, aquilo que ele planta, semeia na vida dos outros, no final ele vai provar do seu próprio remédio. Deus já nos orientou através de sua palavra, lá no Sermão do Monte, quando Jesus ensina os seus discípulos assentados, os seus discípulos também se colocam assentados, lá no Sermão do Monte, no Monte Mateus capítulo 5, Jesus nos ensinou, Deus nos ensinou através de seu Filho, que aqueles que são misericordiosos serão bem-aventurados, porque também receberão
misericórdia. Eles provarão daquilo que eles semearam. Mas aqueles que não foram misericordiosos, como os perversos, eles vão experimentar do próprio remédio que eles, vamos dizer, prescreveram para os outros, a sua maldade, a sua malignidade. Irmãos, Deus é o galardoador. Deus é aquele que beneficia, premia aqueles que o buscam. Deus traz a recompensa, Deus dá a recompensa, Ele é o recompensador daqueles cujas mãos são rápidas para praticar a justiça, para andar nos caminhos do Senhor, para beneficiar outros através da sua vida. Enquanto que os malvados, enquanto que aqueles malfeitores, enquanto que os perversos só trazem a ira de Deus sobre si, aqueles que buscam ao Senhor, que buscam agradar a Deus em Cristo, são o prazer de Deus. Deus se agrada deles, Deus se alegra deles. Não é? Eu me lembro muito da expressão que Deus usa, logicamente que é uma expressão exclusiva para Jesus Cristo, mas eu vejo que isso também se aplica àqueles que se tornam filhos de Deus através de Cristo. Quando Jesus estava lá sendo batizado, Deus disse: "Esse é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria." Irmãos, nós também em Cristo somos filhos amados de Deus. E Deus sente alegria nos seus filhos, quando os seus filhos buscam andar em seus caminhos. Deus dá uma justa retribuição àqueles que maquinam o mal contra os seus filhos, tentando desviá-los do seu caminho. Mas, da mesma forma, Deus abençoa com toda sorte de bênçãos aqueles que são retos de coração. É justo também nós imaginarmos o seguinte, que nós não esperamos as bênçãos de Deus somente nessas vidas. Deus tem nos abençoado, sim, mas nós aguardamos as bênçãos maiores, as bênçãos superiores, aquelas bênçãos grandiosas, inigualáveis, que nós teremos por toda a eternidade nos céus. Os prazeres do mundo nada valem para mim, como diz o hino do cantor cristão. O que nós esperamos são a glória celeste, quando estaremos com Cristo, gozando de tudo aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Vamos agora, então, mudar um pouquinho o nosso tema e nós vamos começar a ver, na realidade, até ao final do capítulo 28 de Provérbios, nós vamos começar a ver o que nós podemos saber a respeito da riqueza. Em primeiro lugar, nós encontramos no versículo 11 que a seguinte afirmação: o rico tem uma visão distorcida. O rico tem uma visão distorcida. Lê comigo o versículo 11 do capítulo 28. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Irmãos, infelizmente, é muito comum a soberba vir acompanhada com a riqueza, ou a riqueza traz consigo também a soberba. Infelizmente, muitos daqueles que são ricos, eles se acham mais sábios do que os pobres. Eles se julgam superiores àqueles que são desprovidos de riquezas, mas isso é um engano. Isso é uma visão distorcida. Nem sempre a riqueza vem acompanhada da sabedoria.
Nem sempre a pobreza vem acompanhada da tolice, da estultícia. Por outro lado, nem todo rico é tolo, nem todo pobre é sábio, não é? Ou seja, não é a riqueza ou a falta da riqueza que vai determinar se a pessoa é sábia ou não. Mas, infelizmente, costumeiramente, a riqueza não vem acompanhada de sabedoria. O rico normalmente imagina em seu coração que os seus bens, que ao acumular os seus bens, né, ele também se torna uma pessoa sábia, né? Ele, quem sabe, considera que a sua riqueza tenha sido granjeada através da sua sabedoria, de alguma atitude inteligente que tenha, ou através somente do seu engenho administrativo, a sua capacidade de gerir as coisas, e por isso ele se considera muito sábio. Essa é uma pretensão tola do rico. Na realidade, essa pretensa sabedoria, ela está carregada de tolice. Ao se achar sábio, ao se achar melhor do que o pobre, ele só está demonstrando a sua extrema tolice, estultícia, falta de sabedoria. Irmãos, riqueza e sabedoria nem sempre ocupam o mesmo espaço. Há muitos ricos tolos, mas também há muitos pobres sábios, não é? Essa é a realidade. Essa é a realidade da vida que o autor bíblico está nos apresentando agora. Aquele rico que é tolo, ele acha que é sábio, ele pensa que é sábio, né? Essa é a visão distorcida do rico perverso. Mas aquele pobre que é sábio, porque existe muito pobre tolo também, mas aquele pobre que é sábio, ele é capaz de sondar o próprio rico, né? É isso que nós encontramos lá no versículo 11, né? No final do versículo 11. Mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Ele consegue sondar o caráter de uma pessoa rica. Ele consegue ver a soberba que o rico tem, que muitas vezes o próprio rico não reconhece, não conhece de si mesmo. O pobre sábio é aquele que conhece não apenas a si mesmo, mas ele também conhece o rico. Ele consegue entender mais profundamente o caráter, o coração de um rico, mais do que ele mesmo. O rico, ele é arrogante, e por ser arrogante, ele não sabe, ele não tem a capacidade, ou então ele não se volta para sondar o próprio coração. Mas aquele que é pobre e sábio, além de sondar o próprio coração, ele também consegue sondar o coração de um homem rico. O rico, devido à sua pretensão, por ser pretensioso, no devido tempo ele acaba sendo desmascarado, ele acaba sendo humilhado, porque ele não teve a capacidade e a sabedoria, ele não buscou a sabedoria em Deus para sondar o seu próprio coração. Mas aquele que, mesmo sendo humilde em termos, mas o pobre humilde, aquele que é humilde em termos de riquezas, ele acaba sendo reconhecido e exaltado por Deus. Eu estou falando humilde em termos de riquezas, porque tem muito pobre que também é arrogante e soberbo, e não quer sondar o seu próprio coração. Mas aquele pobre que é sábio,
que busca em Deus essa sabedoria, ele acaba sondando o seu próprio coração e no tempo oportuno ele será exaltado, ele será reconhecido por Deus. Porque no final nós sabemos, né, de acordo com o livro de Tiago, que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. É Deus quem dá. Ao soberbo ele resiste, mas aquele que se coloca em posição de humildade diante do Deus, e isso não tem nada a ver com riquezas, ele acaba sendo alvo da graça de Deus na sua vida. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender sobre as riquezas é que muitas vezes ela não vem acompanhada de sabedoria e por isso quem é rico acaba tendo uma visão errada e distorcida da sua condição, né? Por isso que Jesus disse mais tarde que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil. Mas as coisas que são impossíveis para Deus, Deus são possíveis. Perdão, desculpa. As coisas que são impossíveis aos homens, para Deus é possível. A nossa salvação, irmãos, é impossível. Deus a tornou possível por meio de Cristo. Então, mesmo o Evangelho da Graça, que alcança o coração do pobre, pode alcançar também o coração do rico. Ok? Vamos ver então o último versículo dessa noite, que é o versículo 12. Leamos então. Versículo 12 diz assim: quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Interessante que aqui, aliada à questão da riqueza, do poder que a riqueza traz, também há essa volta ao tema do perverso. Irmão, nós sabemos que muitas vezes a riqueza está aliada ao poder. Nós fomos informados, durante a Operação Lava Jato, 2 bilhões que foram gastos numa determinada campanha para a presidência no ano de 2014. Bilhões, embora só tenha sido contabilizado, né, registrado lá no STF, aliás, no STE, um valor de milhões de reais, mas na verdade foram bilhões de reais. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o rico perverso sobe ao poder, consegue ter acesso ao poder devido à riqueza que tem. A riqueza é capaz de colocar um perverso no poder. E quando isso acontece, o povo sofre. Irmãos, é uma loucura absurda quando as pessoas apoiam a subida ao poder, colocam pessoas perversas no poder. Isso é uma loucura. No ano que vem nós teremos eleições. Procure saber como é a vida da pessoa que vai estar disputando a eleição. Ele está respondendo alguma queixa, né? Alguma ação por desvio de verba, por atitudes erradas, por escolhas erradas, por perversidades na sua vida. Temos que tomar muito cuidado. A segunda coisa é, essa pessoa está filiada a qual partido? Que programa de partido que ele tem? Porque quando estiver no poder, aqui no Brasil, ele vai obedecer às orientações
e determinações do partido. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, não queira colocar político corrupto, político mau, político perverso no poder, porque isso se tornará no extremo pesadelo. Tirar esse político do poder é uma coisa absurda. Vide, vamos dizer, como está povoado, né, o nosso Senado, a nossa Câmara de Deputados. Quantas pessoas ali respondendo a processos. E, na realidade, essas pessoas estão continuamente no poder. A partir do momento que você bota um corrupto no poder, é muito, muito difícil tirar, devido à riqueza que eles acumulam. E eles continuam no poder. Essa perpetuidade do poder é devido à riqueza que eles têm, que eles granjeiam, que eles conseguem devido à corrupção. Então pensem bem, busquem em Deus orientação na hora que for votar, porque quando esse político toma o poder, a perversidade do seu coração acaba agindo de forma tirânica. Ele vai determinar coisas para o povo que o povo em si não quer. Irmãos, nós tivemos hábitos impostos. É a tirania da minoria, se você perceber bem. Nós estamos sendo obrigados a aceitar imposições de minoria devido a políticos corruptos que nós colocamos no poder. Coisas que o povo não quer, mas que está tendo que aceitar por imposição de um grupo que está lá no poder, lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados, está lá no Supremo Tribunal Federal, que impõe mudanças de costumes, que impõe mudanças de valores ao brasileiro, que até 20 anos atrás era orientado por costumes vindos da cultura, ou vindo dos valores judaico-cristãos. E a nossa sociedade está se corrompendo, está se destruindo devido a esses corruptos, a esses perversos que tomaram o poder do país nos últimos anos. E é muito, muito difícil tirá-los do poder. Isso é uma mudança que só pode acontecer em 10, 20 anos, irmãos. Não é fácil. Depois que o perverso se instala no poder e um grupo se forma, um grupo de perversos se forma em torno dele para garantir a perversidade, é muito difícil. E é isso que nós estamos vendo no Brasil ultimamente. Foi votada uma lei no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, proibindo que se pregue o evangelho em lugares públicos, em praças, em convenções, né? Que não seja fora da igreja, fora do espaço religioso. Irmãos, isso é uma mudança drástica na nossa sociedade. Isso é a perseguição que a gente vai sofrer. Então você vai sendo cada vez mais colocado, pressionado num gueto, né? Estão colocando agora os cristãos evangélicos, estão pressionando para um determinado espaço, que é o espaço das igrejas. Ok? É isso que as tiranias fazem. Isso é uma atitude fascista. É colocar num gueto e daqui a pouco, né, já vimos isso acontecendo na história, essas pessoas vão sendo, aos poucos, eliminadas de uma forma ou de outra. Isso é um trabalho que está sendo feito e está avançando de forma rápida. Pastor, por que isso está acontecendo? Porque nós colocamos ímpios, pessoas corruptas no poder. Quando essas pessoas assumem
o poder, o povo teme, o povo geme, o povo foge. Quando os tiranos governam, quando um grupo tirano governa, quando há essa ditadura de um determinado grupo perverso, ímpio, corrupto, isso só faz o povo sofrer. E aqueles que buscam a Deus, buscam a sua justiça, acabam tendo que se esconder. Porque, na realidade, se você procurar no original, a ideia é essa, né? Versículo 12. Quando, porém, sobe os perversos, os homens se escondem. Eles temem. Eles não sabem que vão sofrer o dano por aquilo. Esses homens são aqueles homens que buscam fazer aquilo que é certo. Não é? Na realidade, meus irmãos, aqui não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com valores corretos. Eu tenho percebido pessoas que não são evangélicas que ainda buscam fazer aquilo que é certo. Cada vez mais, todo aquele que busca fazer aquilo que é correto, andar de forma certa, eles vão ser mais perseguidos. E ainda serão mais quando esses corruptos ascendem ao poder. Eles não entendem de que os governantes, as autoridades, eles foram colocados ali naquela posição para servirem ao povo. A função da liderança, a função do governo vem de Deus, foi estabelecida por Deus para benefício do povo. Não é para exercer domínio de forma tirânica, não é para explorar o povo, conforme nós temos visto, mas para servir ao povo. Não é? O veto presidencial ao fundo eleitoral que o presidente fez foi agora derrubado. São 5 bilhões, se não me engano, que vão ser disponibilizados para os partidos. E há pouco tempo atrás houve a notícia de alguns desses partidos estão comprando mansões lá no lado sul de Brasília, no lado muito valorizado, com o dinheiro do povo. É o povo que está pagando por isso. E pessoas estão se locupletando, estão se dando bem na vida, estão se enriquecendo. Então, cuidado, não coloque político corrupto. Aquele governo que deveria ser motivo de alegria acaba sendo motivo de espanto e de medo. Né? A pessoa de bem sempre teme quando uma pessoa tirânica, com valores errados, pessoas corruptas assomam, né, ou assumem o poder. Precisamos, irmãos, ter cuidado com isso. Né? Agora, por outro lado, quando o governante é íntegro, quando ele busca fazer a coisa certa, não estou dizendo aqui que nós precisamos votar em crente. Eu não sou a favor dessa máxima, né? Crente só vota em crente. Não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos votar em pessoas íntegras. Um governante que sabe que não vai usar do seu poder para impor as coisas ao povo e assim se tornar um tormento para o povo. Mas um governante que, através da sua integridade, vai ser bênção para o povo. Não vai ser aquela maldição que um governante ímpio se torna quando ele está no poder. Irmãos, quando os maus governam, a terra sofre, o povo sofre. Mas quando o ímpio está no governo, quando o ímpio assume a posição de liderança, assume o poder, o povo acaba sendo beneficiado e o povo se alegra. Então aqui está um grande alerta, principalmente para os nossos dias, de que nós devemos usar bem
o nosso direito de voto, né, para buscarmos pessoas íntegras e votarmos em pessoas íntegras e possibilitarmos que ela tenha o governo da nossa nação. Cuidado com as propagandas. A mídia está sendo dominada por valores. A mídia tem proposta de colocar homens errados no poder. Cuidado com as propagandas. Procure saber bem, se aprofunde, conheça mais. Não se deixe levar por propagandas da mídia, mídias televisivas, o rádio, as mídias sociais. Cuidado, irmãos e amigos, porque o mal se difunde de maneira rápida e o mal tenta tomar a nossa mente, tomar a nossa consciência através de notícias que, na sua grande maioria, são distorcidas. Ok? Então, cuidado com isso. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu sei que hoje o estudo bíblico foi um pouco mais pesado, uma tonalidade, principalmente nesse último versículo, mais política, mas cabe a mim orientar o meu povo, principalmente o meu povo da Igreja Batista em Nova Suíça, mas também orientar o seu coração, você que está nos assistindo, a tomar as decisões corretas, quando a escolha é colocar uma pessoa para governar a nação. Então precisamos escolher de forma certa. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse tempo de reflexão, de conversa. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos em seus caminhos. Ajuda-nos também a fazermos as escolhas certas. Principalmente quando vamos escolher aquele que vai governar a nossa nação. Escolher aqueles que vão estar no legislativo, votando leis, fiscalizando. Também abençoa, Deus, aqueles que vão estar no STF, ó Pai, exercendo o papel de judiciário, que deve ser os guardiães da Constituição, mas muitas vezes reinterpretam a Constituição para benefício não do bem da nação, do mal da nação, para a perpetuidade dos valores distorcidos que os perversos trouxeram, principalmente nesses últimos anos no nosso país, ó Deus, nos últimos governos que tivemos. Ó Deus, venha ajudar-nos, venha abençoar a nossa nação, venha proteger o nosso povo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, meu querido amigo. No domingo que vem, no dia 26, nós teremos nosso culto normal. Se você quiser participar do nosso culto de forma presencial, você pode dar o seu nome através dos comentários aqui nesse culto ou através da página da igreja no Facebook, mandando uma mensagem lá, tá bom? Aos membros da igreja você deve dar o seu nome o mais rápido possível, para que possamos nos organizar de tal forma que guardemos o distanciamento social conforme orientado por lei. Tá bem? Vai aparecer na sua tela as informações bancárias. Então, se você quer abençoar os ministérios dessa igreja, você pode contribuir com seus dízimos e ofertas através dessas informações bancárias. Que Deus te dê um restante de semana feliz, abençoado, sempre amparados pela sua preciosa presença. Até a próxima, até domingo, às 9 horas da manhã, se Deus assim nos permitir. Até lá, então. Luz das nações, que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu sou
refrão.